Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nossa leitura, Romanos, capítulo de número 4, fala sobre a justificação de Abraão pela fé. Diz aqui, se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque ninguém pode se gloriar diante de Deus por alguma coisa que faz. Verso 3, mas o que a Escritura diz a respeito de Abraão? Diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, é o fato da fé que ele teve. E aí o texto vai trabalhar essa questão. Disse o verso 13: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, o apóstolo Paulo está arrazoando, está insistindo aqui nessa questão de que a salvação não é por obras, mas é pela fé. Né? E ele pega o exemplo maior, que é o de Abraão. Verso 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Sara devia ter em torno de 80 anos, pelos cálculos aqui. E não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, e isso lhe foi imputado por justiça. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado isso em conta. Verso 24, veja: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Fantástico. Aí ele faz um paralelo entre a fé de Abraão. Abraão acreditou na promessa de Deus de que ele teria filho e que através do filho dele iria ter uma grande geração. E então, da mesma forma que ele acreditou e isso foi imputado para a justiça, diz aqui, a partir do verso 23 até o 25, que da mesma forma nós acreditamos na promessa da salvação em Jesus e isso é imputado pela fé. É interessante essa questão de ser imputado. Ou seja, a fé não é que a fé que garante isso, mas mediante a fé, que também é um dom de Deus, Deus coloca, Deus põe, Deus imputa a fé. Nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, nós somos enxertados na videira verdadeira. É como um ramo que você pega e enxerta, faz o enxerto no tronco, na planta, né? E aquilo passa a fazer parte. Então, nós passamos a fazer parte de Deus, da família de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, porque Ele imputou, porque Ele fez isso. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor, porque é Ele quem fez isso na nossa vida.
Então não é por obras, não temos do que nos gabar, do que nos vangloriar, né? O que o homem pode ter feito para conquistar? É Deus quem concede gratuitamente a salvação. Então veja, o apóstolo Paulo está argumentando, seu argumento é em favor da salvação pela fé e não por obras, e ele utiliza do exemplo de Abraão, que para o judeu era o maior exemplo, né, de fé. Todo judeu se gabava, nós somos descendência de Abraão, Abraão é nosso pai, né? E aí eles criam nessa questão de que eram salvos por aquilo que eles faziam, guardavam a lei, observavam direitinho, eles tinham uma descendência, né? Eles eram filhos de Abraão, e só pelo fato de achar que era filho de Abraão já seriam salvos, descendência de Abraão. Então, veja, não é descendência, não é porque o seu pai e sua mãe é crente que você é salvo. Cada um prestará conta de si diante de Deus, e a salvação é tão somente pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Ok? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai, louvado seja o Senhor. Ó Pai, dai-nos sempre a tua graça, aumenta a nossa fé, que o Senhor abençoe a cada um que ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até mais.